Vamos mudar de assunto. O presidente Lula sancionou com vetos a desoneração da folha de pagamentos. A assinatura aconteceu no início da noite de ontem, que era o último dia pelo prazo. Aliás, era o último dia do prazo definido pelo Supremo Tribunal Federal, o nosso STF. Vamos começar este debate sobre desoneração da folha de pagamentos, sancionada pelo presidente da República, Leandro Ferreira, o nosso professor de economia aqui da mesa. Olha, Koba, essa é uma notícia importante, esse caso da desoneração da folha. É um dilema para a sociedade brasileira hoje que é pouco compreendido, né? Mas ele, inclusive, como eu tenho dito aqui, recorrentemente foi potencializado no governo Dilma e daquela época em diante, né, nós tivemos a inclusão de vários outros setores e no que o ministro Paulo Guedes classificou, e eu concordo, como os piratas do orçamento, né, que ficam transitando lá pelo Congresso Nacional para tentarem estender ao máximo os seus privilégios. Essa situação da sanção do presidente Lula, ela decorre de um acordo entre Executivo, Legislativo e o STF para que se chegue a uma iniciativa concreta de compensação desse recurso, desses 17 setores, enquanto ele perdurar, e um plano para que seja desfeita essa desoneração para setores que são altamente lucrativos, ainda que sejam setores que empregam muita mão de obra, né? Mas eles são setores altamente lucrativos que têm capacidade de pagamento, né? E acabam tendo uma desoneração que poderia ir, por exemplo, para o trabalhador que ganha até 5 salários mínimos ou R$5.000, como é promessa de campanha do Lula no imposto de renda. Só vai poder fazer uma coisa se desfizer a outra, e esta outra é um conjunto de privilégios para gente que já ganha muito dinheiro nesse país. Então, fico feliz que esteja tendo um desfecho, né? Ainda tem algo muito mais complicado por vir, que é a reforma do imposto de renda da pessoa física, né? Que é a revisão dos gastos com emenda parlamentar, que é um escândalo nesse país, mas essa certamente é uma medida concreta e importante para recuperar a base fiscal do governo federal, que tanto precisa fazer por estados, municípios e pela população do Brasil todo. Minha querida Ana Beatriz, quando a gente pega esse tema da desoneração da folha, discussão no Congresso, veto, sanção ou não do presidente, isso indo para o judiciário, parece que a gente está em 2023. Porque esse é um assunto que começou lá atrás. Na verdade, muito antes de 2023, né? Estou falando essa última rodada de manutenção ou não da desoneração da folha de pagamento. Com a aprovação no Congresso Nacional, o veto do presidente Lula, derrubada do veto, acionamento da Justiça para falar sobre isso, liminar concedida, depois liminar revogada, prazo para eles compensarem, votação e agora, mais uma vez, o presidente sancionando, em maior parte, vetando outros pontos e o trabalhador brasileiro não sabe se ele vai conseguir manter ou não o seu emprego. E o empreendedor brasileiro até agora não sabe se ele vai poder contratar mais pessoas ou manter os seus empregados, porque afinal ele está numa grande incógnita. Quanto é que se paga de imposto para eu ter X trabalhadores na minha empresa? Porque é esse vai e volta, põe casaco, tira casaco, entre todos os poderes da República, porque até o Judiciário foi envolvido nisso. Você acha que a gente já não tem aí uma instabilidade, uma insegurança que já gerou um prejuízo, no final das contas? A gente já tem um prejuízo a considerar diante dessa insegurança toda? Koba, não tem dúvidas que temos esse prejuízo e eu estava aqui pensando enquanto você falava, né? O assunto anterior foi muito dedicado à inabilidade da comunicação entre os candidatos, entre si, entre os eleitores. E aqui a gente, mais uma vez, vê um problema de comunicação entre o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, que implica nesse vai e volta, que no fim do dia traz para a sociedade uma enorme insegurança jurídica. E isso que você exemplificou é absolutamente real. O empregador, ele não sabe quanto ele vai pagar e o empregado não sabe se ele vai conseguir ser mantido no emprego ou não. E o desempregado não sabe se vai ter mais oportunidade de emprego também. Porque uma coisa depende da outra. E esse relato que você traz de ir para o Congresso e volta, e tapetão no STF, e volta e veta, pode ser trazido para inúmeros outros assuntos que a gente tem visto serem discutidos aqui no nosso noticiário.
isso é muito ruim. Eu defendo que acima de, vamos gastar menos ou vamos gastar mais, arrecadar, não vai, que é preciso ter eficiência dos gastos públicos. E até mesmo esse vai e volta, esse vem e não vem, ele gera ineficiência de recursos, porque os parlamentares perdem tempo com isso. Os parlamentares perdem esforços com discussões como essa, que são desnecessárias se houvesse um caminho de diálogo maduro e que estivesse efetivamente preocupado com o interesse público. Porque é o que a gente vê. Essa questão da desoneração, ela é muito peculiar, porque ela envolve determinados setores da sociedade que não querem perder certos privilégios, mas aí muitos dos envolvidos vão dizer, isso não é privilégio, isso é essencial para a sobrevivência do meu negócio e, consequentemente, para a sobrevivência de milhares de empregos. Então, governo, sentem com uma equipe técnica para entender quais são as alternativas para que isso seja reduzido ou que isso acabe de forma menos gravosa aos empresários e aos envolvidos. Para que, por exemplo, no final da história, a gente chegue à isenção do imposto de renda, como comentou o Leandro. Então, para mim, é um problema seríssimo de comunicação entre os poderes que gera uma insegurança jurídica gravíssima para a nossa sociedade. Se você quiser mais informações a respeito disso, a gente tem matérias e comentários exclusivos para os assinantes do site jovempan.com.br, jp.com.br. Você vai ter mais informações sobre desoneração da folha. Um dos pontos vetados pelo presidente da República, meu querido Diego Tavares, foram 4 ao todo os vetos. Um dos vetos diz respeito àqueles valores esquecidos em contas bancárias e que, segundo o texto aprovado no Congresso, tinha um prazo até o dia 31 de agosto para serem reclamados. Se não fossem reclamados pelos seus proprietários, esse valor seria destinado, portanto, à compensação da desoneração da folha de pagamento. Sabe aquela coisa de ter um valor esquecido aqui, achado não é roubado, ninguém veio buscar, está nessa conta aí faz muito tempo, então vamos usar? O presidente Lula vetou, era um dos pontos mais polêmicos aí dessa reoneração da folha. Pois é, foi chamado inclusive por alguns parlamentares da oposição de o novo confisco, né? Mas o que me chama mais atenção, e eu fico aqui imaginando um empresário que está no exterior com uma mala de dinheiro, com bilhões de dólares para investir em um país. E nós temos aqui um país necessitando absolutamente de receitas. Enfim, nós acompanhamos durante o início do governo Lula até o presente momento esforços para taxar muitas coisas, para aumentar a arrecadação, para, enfim, engordar o dinheiro que entra no cofre público. E nós temos esse empresário que está no exterior. Como que a gente quer que esse empresário traga o dinheiro dele para o nosso país se a situação das empresas é tão incerta? Se a caneta de um ministro de Estado, se a caneta de um ministro do Supremo, do próprio presidente da República, ela é capaz de inverter situações de forma tão rápida, tão absoluta em um curto espaço de tempo? É claro que esse empresário vai escolher levar o dinheiro dele para outro país. A gente tem um exemplo recente. O Elon Musk colocou uma planta da Tesla na Argentina, ao invés de colocá-la no Brasil, mesmo a Argentina sendo um país que está com a sua economia em frangalhos. Então, esse é mais um daqueles capítulos que torna o Brasil mais inseguro sob o ponto de vista jurídico, observando que claramente a decisão do Congresso, o posicionamento do Congresso Nacional, que é o titular do poder outorgado pelo povo, que é quem deveria tomar a decisão final a respeito desse fato, ela se não invertida, ela é pelo menos jogada para frente, é rediscutida, é levada ao judiciário, como expôs aqui o Nelson Kobayashi. Então, mais um capítulo que agrava o nosso gravíssimo problema da insegurança jurídica. Fala em um tweet, meu querido Leandro Ferreira. Só para deixar claro aqui como que vai ser o processo de reoneração, até porque minha advogada Ana Beatriz Richa aqui falou sobre tornar isso paulatino, mas vai passar a ser 8% em 2024, 12% em 25%, 16% em 26% e 20% em 2027. Então, uma gradação na distribuição disso. E eu só quero lembrar o Diego Tavares que o Elon Musk só decidiu colocar a planta da Tesla na Argentina porque lá tem exploração de minerais críticos de forma muito mais lucrativa do que aqui, porque o mineral lá é mais barato e puro, e é por isso que ele colocou lá a planta, porque já sai com a bateria muito mais próxima do carro. Então não me venha com esse blá 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 de que não é verdade, né? Um ambiente econômico, então, muito mais sadio do que o ambiente brasileiro. Do Brasil, muito melhor. Para que se faça negócio. Do Brasil, muito melhor, Diego Tavares. Muito melhor.